Alvorada Cultural. O espetáculo Um Outro Olhar chega a Belo Horizonte no formato de teatro cego. Com direção de Paulo Palado, atores videntes e outros com deficiência visual interpretam a história de uma empregada doméstica e a patroa que passam ao mesmo tempo por tratamento contra um câncer. A peça, encenada às escuras, ainda convida o público a abrir mão da visão e a vivenciar a trama por meio de outros sentidos, como olfato, paladar, tato e audição. E quem conta mais pra gente sobre essa apresentação é o próprio diretor do espetáculo, Paulo Palado. Paulo, é uma alegria recebê-lo aqui no Alvorada Cultural e eu começo essa nossa entrevista pedindo a você que nos conte resumidamente a história narrada por meio dessa peça. É uma peça que fala de duas mulheres que estão vivendo ao mesmo tempo um tratamento de quimioterapia. Essas duas mulheres são, uma é a patroa, dona da casa, e a outra é a empregada dela, que trabalha na casa dela. E essa peça mostra como essas duas realidades acontecem, né? A realidade do tratamento de uma pessoa que tem dinheiro, que vai no médico particular, a de uma outra pessoa que tem que pegar fila logo de manhã, logo cedo, para conseguir remédio de graça, que precisa pegar condução, pegar um ônibus para ir ao médico e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela mostra como essas duas pessoas, como essas duas mulheres, elas se ajudam a partir do momento em que elas trocam experiências, né, dentro de casa, e a partir do momento em que uma compreende o sofrimento da outra, a ansiedade da outra. Então esse é o tema central da peça. E tem um detalhe muito interessante, Paulo, que essa peça ela é encenada no escuro. Ela faz com que o público abra mão da visão e passe a usar outros sentidos, como a audição e o olfato. Como esses outros sentidos são estimulados durante a apresentação? O teatro cego, o princípio do teatro cego é que a peça aconteça completamente no escuro, e é completamente mesmo, assim, um lugar completamente breu. A nossa produção tampa até luzinha de ar-condicionado, que é para que as pessoas não tenham, além de não ter iluminação, não tenham uma referência visual no escuro, né? E aí a gente transforma alguns elementos cênicos em elementos sensoriais. Então, a partir do momento que a pessoa não tem a visão, então o teatro convencional você tem iluminação, você tem figurino, você tem maquiagem, você tem as expressões corporais e faciais dos atores que são vistas, né? Então a gente substitui isso por aromas, por sons, por sensações táteis, né? Por falas, por movimentação. Então a forma de um ator andar dá para o personagem dele uma característica, se ele é um personagem mais sério, um personagem mais cômico, se ele é uma pessoa mais leve, uma pessoa mais pesada. Então a ideia é justamente, e o que a gente fala é assim, a gente não faz um laboratório sensorial, entendeu? A gente não quer que as pessoas vão para o escuro para adivinhar um cheiro, para adivinhar um sabor, não. A gente quer usar esses elementos como elementos cênicos para substituir elementos que seriam passados numa peça convencional através de visão, né? E essa peça, Paulo, ela trata de um tema muito delicado, que é o tratamento de um câncer. Mas, apesar disso, ela tem uma linguagem leve, bem-humorada e sensível. De que forma essas características estão presentes na obra? A gente, quando foi fazer a peça, eu que escrevi o texto, inclusive, da peça, e a gente teve muito essa preocupação de fazer uma peça que falasse da doença sem fosse uma coisa muito pesada, ou seja, colocar a doença como alguma coisa que não tem saída, e ao mesmo tempo não colocar também como uma coisa assim, tipo, não é nada, é passageiro. A gente sabe que não é uma doença séria que precisa ser tratada, mas o que a gente coloca na peça é que quando uma pessoa descobre que está com essa doença, a forma com que a pessoa vai lidar com isso é muito importante para que ela seja curada mais rápido, para que ela consiga passar por essa experiência, né, por essa doença, de uma forma mais leve, tentando, de forma que isso ajude, isso contribua para que ela seja curada. E aí, essa empregada doméstica, que é a Val,
ela é uma pessoa muito simples. E aí mostra também o marido dela na peça, eles são pessoas muito simples. E essa simplicidade dela, essa relação que ela tem com a patroa, essa relação simples, é uma relação muito bem-humorada, sem jamais fazer graça, sem jamais fazer humor, obviamente, com a doença, né? Ela, por exemplo, ela é fã, ela é muito fã do João Mineiro e Marciano. Então, assim, a peça tem músicas do João Mineiro e Marciano que ela ouve e ela brinca com o marido, que só começou a namorar com ele anos atrás porque achava ele parecido com o João Mineiro e Marciano, e ele fala, então você me achava parecido logo com os dois, né? Então, assim, tem esse tipo de brincadeira inocente para mostrar a pureza dessa personagem. Isso faz com que a peça fique leve, isso faz com que ela tenha momentos bons de humor, né? Não é uma comédia, mas é uma peça que trabalha com bom humor. E a doença vai sempre, a gente sempre falando da relação do câncer com essa situação de você trabalhar isso, não de uma forma muito negativa, mas você trabalhar a doença, né, de uma forma positiva, porque a gente acredita que isso é uma forma de ajudar na cura da doença. Ô Paulo, e a peça ela já foi apresentada em outras cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Eu queria que você contasse para a gente agora um pouco sobre o que chega até vocês, sobre a forma como o público compreende essa peça. A gente está fazendo uma turnê, né, por 6 capitais brasileiras. Essa turnê é uma turnê de comemoração de 10 anos do Teatro Cego. A gente estreou nossa primeira peça em 2012 e agora em 2022 estamos comemorando 10 anos com essa turnê. E essa turnê está estreando essa peça, né? Essa peça não tinha sido apresentada ainda. Então ela começou a ser apresentada em São Paulo, ela estreou em São Paulo, depois ela foi para o Rio de Janeiro, depois ela foi para Salvador, agora em Belo Horizonte, depois ainda vai para Natal e Belém do Pará. E o que a gente tem feito é, em cada cidade que a gente chega, a gente procura sempre contactar instituições que estejam ligadas ao câncer e instituições também que estejam ligadas a pessoas com deficiência visual. Então, a resposta do público, ela vem de várias maneiras, né? Como a gente tem um público deficiente visual que assiste a peça, você imagina uma pessoa com deficiência visual, ela assiste a peça em completa igualdade de condições de qualquer outra pessoa que está com ela na peça. Então a gente tem um retorno sempre muito bom em relação a isso. Em relação à questão da doença mesmo, assim, é difícil uma pessoa que não tenha um parente, um amigo que tenha tido câncer, que tenha passado por esse processo de quimioterapia, esse processo todo do medo, da ansiedade, né? Da incerteza. Então, assim, as pessoas saem muito tocadas, né? Por conta disso. A gente tem uma expressão na peça que diz que a empregada doméstica, ela ainda não está curada, mas ela fala que ela compara com uma pista de corrida, que ela já está no retão, dizendo que está na reta final. E aí as pessoas saem da peça falando, você sabe, eu também estou fazendo tratamento, que eu tenho câncer, mas eu já estou no retão. As pessoas assumem essa expressão como uma expressão de que assim, já estou no final, né? Já passei pelos piores momentos, pelas piores curvas, e agora estou no final. Então, o resultado, a resposta do público é muito boa. As pessoas saem realmente muito emocionadas, muito tocadas com a peça. E Paulo, é importante a gente lembrar que o caminhão da ONG Cabelegria também participa desse evento. Com isso, fica aqui o nosso recado. Quem quiser doar cabelo para confecção de perucas que são doadas a pessoas em tratamento contra o câncer, pode fazer isso antes ou depois da apresentação. E o caminhão também conta com várias opções de perucas para quem quiser adquirir uma. Paulo, eu gostaria de abrir um espaço agora e pedir a você que convide o público de Belo Horizonte para assistir à peça. Eu queria convidar, então, todos vocês aí de Belo Horizonte, todo o público de Belo Horizonte, para assistir o nosso espetáculo. Quem quiser chegar 1 hora antes do espetáculo também pode doar o seu cabelo. Quem já tiver cabelo cortado e quiser levar o cabelo, pode levar, as pessoas vão receber. Quem tiver cabelo comprido, quiser chegar lá e cortar o cabelo na hora, a Cabelegria leva cabeleireiros profissionais para fazer isso. E aí eu convido todo mundo a participar e viver essa experiência durante 1 hora, de não enxergar e compreender uma peça de teatro através dos seus outros
sentidos, e com certeza você vai sair de lá modificado através dessa experiência única que é o Teatro Cego. Paulo, foi uma alegria conversar com você. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pela peça. Muito obrigado a você, a todos os ouvintes aí da Rádio Alvorada. Um grande abraço para todo mundo. Eu espero não ver todo mundo lá. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, obrigado. Eu conversei com Paulo Palado, que dirige o espetáculo Um Outro Olhar, apresentado no formato de teatro cego. A peça fica em cartaz até este domingo, dia 8 de maio, na Galeria Maristela Tristão, no Palácio das Artes. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos no local 1 hora antes do início de cada apresentação. Informações sobre os horários das sessões você encontra em nosso site alvoradafm.com.br. Eu sou Bruno de Oliveira e este foi mais um Alvorada Cultural. Obrigado pela companhia e até a próxima.